Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, a primeira questão que gostava de lhe colocar, Sr. Ministro, é fazer-lhe aqui o desafio de fazer a questão certa, não é? E se não tivéssemos este pacto, a que chama de ajuda financeira, ou de assistência financeira, onde estaríamos? Então, coloquemos então a questão no ponto certo. E se não tivéssemos tido o acumular de décadas de políticas de destruição do nosso aparelho produtivo, da nossa indústria transformativa, da nossa indústria pesada, da nossa indústria extrativa, das pescas, da agricultura, dos serviços públicos, se não tivéssemos tido as privatizações ao desbarato a torto e a direito ao longo dessas décadas, se não tivéssemos desvalorizado o trabalho dos portugueses, onde estaríamos? Talvez não tivéssemos tido sequer a necessidade de assinar, ou não tivesse tido PS, PSD e CDS, a necessidade de assinar esse pacto de agressão ao povo português, a que chama o Memorando de Entendimento. Esse é que seria talvez o raciocínio a fazer neste momento, para compreendermos todos que não é adicionando medidas da mesma índole, mas apenas mais gravosas, que vamos resolver os problemas que criámos até aqui. Ou seja, não é privatizando mais, não é destruindo mais, não é fragilizando mais, que vamos resolver os problemas que no passado foram gerados precisamente por essa linha e por essas opções políticas. Senhor Ministro, uma palavra, bem sei que o Partido Socialista já referiu, mas julgo que é importante e julgamos que é importante frisar. O seu Governo não fez chegar a esta Comissão absolutamente nenhum elemento para que pudéssemos fazer esta reunião e, de certa forma, num ambiente de mais pormenor no debate político. No passado fê-lo, ainda que um documento bastante resumido, mas ainda assim continha algumas pistas para esta discussão, hoje distribui-nos basicamente, como já tinha feito no passado, o texto da sua conferência de imprensa com alguns pauzinhos para ser um texto adaptado, nomeadamente aqui à Comissão. Mas não é um bom caminho este de não termos dados para poder refletir e para poder pensar e para podermos, de facto, ter uma discussão mais aprofundada nesta Comissão sobre as consequências. É claro, o Sr. Deputado Pedro Pinto disse bem que o PCP não vai avaliar o cumprimento do memorando, não é esse o nosso papel, mas as consequências do cumprimento do memorando vamos certamente, e não nos furtaremos em momento algum de fazer a avaliação dos efeitos, dos impactos e das consequências que este pacto está a ter sobre a vida dos portugueses. Portanto, era importante que os documentos fossem feitos chegar a esta Comissão. Não quero acreditar que o Sr. Ministro consiga tão prontamente apresentar tudo à Troika, mas que para chegar a esta Comissão um documento seja um mar de trabalhos que nos diga que havia alguns pormenores que não estavam finalizados. Portanto, tinha que ter tomado as medidas para estarem finalizados e de preferência em português. Porque da última vez apresentou-nos um resumo em português, mas o documento maior em inglês, e esta Comissão, a língua de trabalho desta Comissão e desta Assembleia é o português. Senhor Ministro, disse-nos, e disse hoje outra vez, e já o tinha dito, que vai haver o aumento de algumas despesas. Aliás, diz mesmo na versão longa da sua intervenção, não naquela que nos leu, diz o seguinte: até ao final de março será apresentado um orçamento retificativo para ter em conta, entre outras, as implicações da operação dos fundos de pensões, o programa da Madeira, o reforço de verbas para a saúde e a contribuição portuguesa para o mecanismo de estabilização europeu. Adiante diz assim, no mesmo parágrafo: o aumento da despesa em certas rúbricas será compensado com poupanças noutras. Ora, isto não é uma operação neutra. Isto não é uma operação neutra, ou seja, cada uma das operações não é neutra, como o Sr. Ministro deu a entender. Aqui diz-nos muito claramente que o aumento desta despesa será compensado com poupança noutras rubricas. Ora, o Sr. Ministro diz-nos que o déficit permanecerá dentro dos limites assumidos e que não haverá impactos no déficit orçamental por estas operações que significam aumento da despesa. A pergunta que lhe faço, Sr. Ministro, é muito simples. O que é que quer dizer com a despesa em certas rubricas será compensada com a poupança noutras? Quais outras? Isto, Sr. Ministro, dê-lhe as voltas que der, significa mais austeridade. Porque se é a poupança ou se é o aumento da receita,
mas aqui diz que é poupança, significa objetivamente o corte no financiamento, o corte em despesas do Estado, que significam, na maior parte dos casos, ou quase na totalidade, um serviço às populações, e se for o aumento da receita, mais diretamente ainda, porque estamos a falar de impostos. Portanto, efetivamente a que se refere o Sr. Ministro quando diz, não aqui o que disse hoje na Comissão, mas o que está escrito na sua intervenção, que é poupança noutras. Senhor Ministro, também gostava de lhe colocar esta questão sobre a renegociação dos contratos para a diminuição das rendas com energia. Se há alguma orientação contida neste memorando que possa merecer compreensão, é precisamente aquela que aqui me refiro, a da renegociação dos contratos com os fornecedores de energia, precisamente para a diminuição das rendas. Tanto quanto sabemos, esta renegociação estaria em curso nesse sentido. E eis que, ao que parece, a EDP demite um secretário de Estado. Ou pareceu muito que fosse, alguém não ficou contente com a renegociação e com esta obrigação e, ao que parece, é o que parece, obviamente não posso tirar essa conclusão, mas é de facto o que parece. E aquilo que gostava de lhe colocar, Sr. Ministro das Finanças, é em que pé estamos nesta renegociação, objetivamente, quais os impactos destas alterações e para quando pensa que possamos ter notícias mais concretas. Terceira questão, e encaminho para terminar, porque o tempo também é curto, como está o pagamento, aliás, como está previsto o pagamento das dívidas na saúde. Portanto, utilizando parte do Fundo de Pensões da banca, tanto quanto sabemos, mas qual vai ser o critério para o pagamento destas despesas? O Sr. Ministro, por várias vezes, já nos deixou, e aliás, hoje mesmo, deixou-nos nota de que este pagamento seria realizado na totalidade. A questão, e inclusivamente recorrendo a créditos, segundo percebemos, a conversão destas dívidas em créditos. Não foi o que disse. Então, eu peço-lhe que explique novamente, porque eu posso não ter compreendido. Mas o que gostava de lhe colocar tampouco é como vai fazê-lo. É qual é o critério para o pagamento destas dívidas. O critério da antiguidade, o critério do volume ou o critério do titular do crédito. Vai o Sr. Ministro, vai este Governo garantir o pagamento destas dívidas em função da sua antiguidade ou da importância que elas representam no setor, ou vai apenas garantir o pagamento rápido e pronto das dívidas cujos titulares já é a banca portuguesa. E, portanto, fazendo mais um frete aos bancos, que ainda não devem ter fretes suficientes. Sr. Ministro, a última questão que gostava de colocar tem a ver precisamente, também já foi aqui trazida, e tem a ver precisamente com esta ideia que o Governo teima em transmitir de que cumprirá, custo que custar, cumprirá o programa, que os sucessos do programa são muito bons para o país, muito embora a evidência nos mostre precisamente o contrário. Portanto, tudo aquilo que o Sr. Ministro aí valorizou, e algumas delas, Sr. Ministro, deixe-me alertar-lhe, deixe-me alertá-lo, ainda não estão concretizadas, só para que saiba, a lei das rendas ainda não está concretizada, o Código do Trabalho ainda não está concretizado, portanto anunciou-os como se fossem já medidas e como se já estivessem aprovadas, mas deixe-me dizer-lhe que a Assembleia da República ainda não os aprovou, portanto convém também ter em conta isso. E além do mais, ainda o povo português não se expressou plenamente sobre o conteúdo dessa legislação. E portanto veremos se vai mesmo conseguir aplicar essas medidas o seu Governo, ou se, como esperamos, não consiga ir tão longe. Mas pode dizer, às vezes, se quiser o seu Governo, que tudo isto vai no bom caminho e que tudo isto é previsível, que, aliás, a degradação da condição de vida dos portugueses, o desemprego, a pobreza, a miséria, a degradação económica, a recessão, são tudo efeitos positivos do sucesso do Pacto. Mas também vemos, e particularmente na imprensa estrangeira e outros países até da União Europeia, fazem uma avaliação um pouco diferente do comportamento de Portugal. E a pergunta que gostava de lhe colocar é esta: continua a não entender como útil a dilatação dos prazos para a consolidação do déficit orçamental, para que
a consolidação das contas públicas, para que a resolução do problema do déficit orçamental não seja feita e conseguida à custa da liquidação da nossa economia. Outros países têm-no feito, aliás, outros países colocaram acima dessas limitações impostas por países estrangeiros e pela União Europeia a sua própria capacidade, as suas próprias necessidades, e anunciaram, inclusivamente, o não cumprimento de alguns limites, porque entenderam que era isso que favorecia a sua economia nacional. E este governo, à custa da economia nacional, à custa da vida dos portugueses, vai sempre mostrando bastante prestável para, para cumprir estes prazos, mesmo que isso signifique, e esses limites, mesmo que isso signifique o definhamento da nossa economia e o definhamento da vida dos portugueses. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na prática, tudo aquilo que é importante pelo menos começar a deslindar, não pode ainda dizer. Não pode ainda dizer quais são as medidas de austeridade que vai tomar para compensar o aumento da despesa, não pode ainda dizer quais vão ser os critérios para o pagamento das dívidas na saúde. Portanto, tudo isso a seu tempo, mas o que é certo é que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado certamente já terão mais ou menos alguma ideia do que vão fazer e do que isto significa. Aliás, não estaria certamente aqui escrito nesta sua intervenção e não o teria dito se não tivesse já uma perspectiva sobre qual é o impacto, ou pelo menos a dimensão, dessas novas medidas de austeridade. Aliás, o Sr. Ministro teve o cuidado de ainda não dizer novas medidas de austeridade, dilo sempre de outra forma. Vão ser compensadas com o corte na despesa. O corte na despesa, Sr. Ministro, é objetivamente uma política de austeridade. Portanto, a limitação da intervenção do Estado ou dos serviços do Estado é política de austeridade e, portanto, será sempre uma medida de austeridade. Era muito importante que o Sr. Ministro pudesse aqui esclarecer-nos qual é a perspectiva do Governo para a compensação destas despesas adicionais. Sobre ainda a questão da dilatação dos prazos para a consolidação das contas públicas, o Sr. Ministro, compreendemos bem a perspectiva do Governo, quer mostrar-se bom aluno da Troika e mostrar que está disposto a sacrificar o seu próprio povo para satisfazer os interesses estrangeiros. Mas o mesmo não faz, por exemplo, com a banca. Aliás, com a banca há toda a flexibilidade. Com a banca e com os grandes grupos económicos. Aliás, a página 7 da sua intervenção até diz mesmo que é preciso ser flexível com a banca, porque, coitadinhos, podem sofrer com as medidas se elas forem muito apressadas. Mas já não é preciso ser flexível com o combate ao déficit. Já não é preciso ser flexível para a salvaguarda da nossa economia. Não, o que é preciso é ser flexível para com a banca. Aliás, também era interessante perguntarmos onde estaríamos, não se não tivéssemos assinado o Pacto de Agressão, se não tivesse o PS, PSD e CDS assinado, mas onde estaríamos, olha, se por exemplo não tivéssemos ido tapar os buracos que um conjunto de criminosos abriu na banca portuguesa e que o Estado prontamente se prestou a tapar. Senhor Ministro, termino apenas com uma reflexão e é mais ou menos uma pergunta. O Governo e a Troika fazem a avaliação positiva, fazem uma avaliação positiva. Ora, perante o cenário com que estamos confrontados, de profunda recessão, de alastramento do desemprego e, aliás, sem indicação futura de quando poderá estancar esse alastramento, de degradação da qualidade de vida dos portugueses, de perda de rendimentos, como é que o Sr. Ministro, o nosso Governo e a Troika podem fazer uma avaliação positiva? Só partindo do princípio que estes são os resultados esperados pelo programa. Se não são estes os resultados esperados, Sr. Ministro, como é que pode fazer uma avaliação positiva?